Então, gente, vamos lá. Vocês preferem só poder beber sua bebida favorita para o resto da vida ou só poder comer sua comida favorita para o resto da vida? Claramente comer. Claramente comer. Sempre. Comer? Óbvio. Pode ser. Bom, eu vou com comer, porque eu posso comer um sorvete da minha bebida favorita. Qual que é a sua Olha. bebida favorita? Tequila. Imagina, Calma, gente. Sua bebida favorita é tequila? Ah, não sei. Nesse momento, depois do dia de ontem à noite, eu acho melhor ser tequila, que eu acho que foi menos ruim. É porque assim, a gente precisa dar uma hidratadinha com água, mas assim, eu e Luan, rainhas da tequila de quarta-feira, né? Imagina. Nem Que me lembro isso? mais. Nunca nem fiz, nunca nem fui no Vista Way beber tequila quarta-feira à noite. Que isso? Imagina. Nem combina comigo isso. Nossa, nada a Iria ver, né? abraçada com uma garrafa de camarena. Eu ia falar camareira, mas é camarena mesmo. É isso aí. Exatamente. Não, fora o fato do dia que Lua dormiu lá, não sei se lembra, não vou entrar muito em detalhes, mas não, Fernanda, eu lembro desse dia. Gente, imagina, nem combinou com você, né? Não combina. Sou uma pessoa muito calma, não faço essas coisas. Tanto é que ele foi pra Amsterdã agora, pra vocês verem como ele é uma pessoa tão tranquila, ele ficou no albergue cristão. Ele não podia fazer nada, não podia beber, não podia sair pro Red Light District, ele ficou lá orando, meditando pra Deus. Sair eu podia. Preces. Eu podia sair, até porque era no centro do Red Light District, só não podia beber e nem usar substâncias que no caso lá são lícitas, né? Eu não podia sair no coffee shop, nem podia beber. Não que eu não tenha feito, mas não podia. Então, mas as pessoas tudo sob controle. Amsterdã, tudo sob controle, né, gente? Muito, 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 muito. Foram 2 dias só aquele famoso. O que os olhos não veem. Exatamente. Deus não sente. Opa! Essa foi maravilhosa. Enfim. Olá, tudo bem, gente? Oi, gente. Olá. Bem-vindo de volta, Luan. Lua, é verdade, né? Tipo, a Lua já tá aqui de volta hoje. Exatamente. Mais um dia. Lua já é de casa. O que a gente vai falar hoje? Então, pensei em falar um pouco mais sobre uma coisa mais específica, né? Sobre as experiências de trabalho mesmo daqui, o processo seletivo das empresas aqui na França também. Legal. E um pouco mais de viver aqui, como é que foi, meus apartamentos. Esse é o segundo lugar que eu moro agora, né? Me mudei há pouco, então explicar um pouco mais como é que foi essa mudança, por quê, e dar um pouco mais de aviso sobre como é que é essa vida aqui na França, principalmente em Paris. Então você vai começar por onde? Vamos começar pelo processo de todas as empresas aqui, que é uma coisa bem importante, assim, o que acontece? Você pode esperar para chegar aqui na França para poder começar a procurar emprego. Eu, sinceramente, acho que é mais seguro você começar a procurar no Brasil e chegar aqui já com mais ou menos em mente. Você pode... Mas você diz procurar áreas do seu interesse ou procurar trabalho de fato? Eu já procurei de fato. Eu mandava já os currículos e mandava a carta de motivação já explicando. Mas aí você entrava por site, tinha algum tipo, sei lá, vagas.com, alguma coisa assim, ou você ia nas empresas que te interessavam? Ou LinkedIn? Eu usava 3 ferramentas. O LinkedIn, que é muito importante. O LinkedIn, geralmente, como são empregos mais focados realmente para pessoas com graduação, pós-graduação, o LinkedIn são níveis mais altos de emprego. E aí, LinkedIn sempre é um pouco mais complicado. Se você quer já uma coisa mais fácil, mais rápido, tem 2 outras ferramentas que são bem fáceis, que é o Indeed, Indeed.fr, INDED.fr, o Indeed e o Monster Jobs. Monster Jobs e Indeed são as ferramentas que os franceses usam muito aqui e é bem fácil, porque geralmente os empregadores usam muitas ferramentas para contratar. Então é boa ideia usar por lá. Tem outra ferramenta muito importante na França, que é o Pôle Emploi, que é um órgão do governo francês que você pode marcar um horário, ou então é só chegar numa das agências Pôle Emploi e você faz um cadastro com eles. O que acontece? O problema do Pôle Emploi é que, como é um órgão do governo francês, ele
te dá um auxílio para poder arranjar emprego, auxílio depois. Mas lembra que esse tipo de visto não permite auxílio. Então, o Polymploir, às vezes, dependendo de onde você vai, ele nega esse auxílio a você porque você está com visto de Permis Vacances de Trabalho, PVT. Então, a gente conseguiu ir para o Polymploir, conseguiu ajuda por eles, e teve gente que foi e foi negado. Então, realmente vai depender muito da agência que você for, da cidade que você for, se a pessoa lá tá atenta ao processo, ao visto que você está usando ou não. Então, assim, eu não usei o Polymploir, mas tem gente que usa. Então, assim, eu mandei pelo Indeed já, mandei do Brasil mesmo. Eu expliquei, porque o problema é que na França é outro problema. Eles não gostam muito de fazer nada por e-mail. Do que o francês gosta, né? Exatamente. Eles amam uma ligação. Eles amam ligar e escutar a sua vozinha falando com eles pelo telefone. E quando você está no país ainda, você não vai ter um número francês para eles ligarem. Então, pode ser que... Exatamente, que é o que tem esse probleminha, mas você pode explicar na carta de motivação sempre, lembrando que você tem que mandar uma carta de motivação quando você se inscreve em uma empresa, você escreve lá explicando, está no Brasil ainda, então que você vai para o tipo de visto que você tem e explica a sua experiência. Então é bem legal, teve gente que conseguiu já, eu escutei o caso de uma garota que a empresa daqui da França ligou para ela no Brasil, no celular dela, e fez entrevista pelo celular, e ela chegou na França já com tudo pronto, só para assinar o contrato. Nossa. No meu caso, eu consegui marcar a entrevista pessoalmente ainda no Brasil e fiz a entrevista na semana que eu cheguei aqui. Então, assim, vale a pena procurar antes, porque você acaba um pouco essa pressão de ter que achar uma coisa para poder se sustentar. Então, assim, vale a pena dar uma procurada antes, ou então, se você não quiser já fazer a inscrição, só para ter uma noção do que você quer, qual o caminho, para poder aplicar assim que chegar. Então, eu acho bem legal fazer isso. Chegando aqui, como eu falei, já pega um número de celular francês para poder botar lá no seu CV, no seu currículo, e poder mandar para as empresas. É uma história engraçada. Eu me inscrevi para tanta coisa antes de chegar aqui, que eu falava que se você chegasse na caixa de e-mail de qualquer empresa de Paris, falasse, abre essa caixa de e-mail ali, ia ter meu e-mail com meu currículo. Exatamente, vai ter o currículo lá. E aí, acontece que eu cheguei aqui, continuei mandando o currículo, e o pessoal me ligava para me oferecer entrevista, eu não sabia em que momento eu tinha me inscrito. E aí, assim que eu cheguei, que eu falei que eu achava que eu sabia muito francês, ou pelo menos achava que sabia alguma coisa de francês, me ligaram, eu não atendi, e a mulher deixou mensagem de voz, porque eles amam também deixar mensagem de voz. E eu não entendi nada do que ela falou da mensagem de voz, nada. E eu falei, não tem condições de eu trabalhar se eu não consigo entender o que a mulher tá falando comigo na mensagem de voz. Então, assim, eu descartei na hora. Ela continuou me ligando. Ficou levemente preocupada, né? Bem preocupado. Porque eu queria muito essa coisa de serviço ao cliente, e é uma área que você precisa falar, né? Serviço ao cliente, você tem que interagir. E aí eu falei, gente, se eu consigo entender o que a mulher tá falando comigo numa mensagem de voz, o que eu vou fazer na vida numa empresa quando chega a falar com o cliente de fato? E aí a gente vai para a segunda parte da entrevista aqui na França. Eles não gostam também de fazer entrevista individual. Não é muita coisa deles. Para empresa grande, por exemplo, eles detestam perder o tempo de fazer entrevistas individuais. Então eles fazem grupo. E para mim sempre foi um pouco mais complicado, porque eu era sempre a única pessoa no grupo que não era francês. Então eu era sempre a única pessoa que não tinha fluência no idioma. Isso me deixava um pouco ansioso de fazer a entrevista. Eu ficava meio calado e não era muito legal para mim, porque nesse começo eu estava um pouco preso, eu ainda estava nessa coisa de não posso falar errado, e aí me dava essa neura. Eu fui numa entrevista maravilhosa que durou 4 horas. Nossa. Foi bem legal, foi para um hotel que vai abrir agora em dezembro, no sul de Paris, um novo hotel enorme, e aí iam fazer começar do zero a equipe. E aí eu fui no job dating, que é um dia de entrevistas. E aí teve tudo. Teve entrevista em grupo, teve jogo de escape, teve escape 30 minutos, em vez de escape 60, Jura? Escape... Sério? Gente, teve apresentação, e aí eu fui o dia inteiro, e aí a última parte, assim, desde o começo eu fui muito aberto com as pessoas falando que eu não falava francês fluente, então o pessoal foi amor de pessoa comigo, meus candidatos, né, que estavam concorrendo comigo, na verdade foram amores de pessoas e me ajudavam muito com o francês. Por exemplo, teve uma atividade que era escrever várias coisas num board, né, num quadro negro. E aí que bateu o desespero. Eu falei, gente, se eu não falo
francês. Que dirá escrever, né? E aí a mulher que tava, minha dupla, falou, não, deixa que eu escrevo, você só fala e apresenta, escreveu, eu escrevo. Ela escreveu tudo, foi maravilhosa. Ai, que fofa. E aí no final, a minha última dinâmica era um mock interview, né? Que assim, eles um cenário falso que eles botam para poder te treinar, para ver como é que você se sai em devidas situações. E o meu como eu tinha aplicado uma coisa que era com serviço cliente, eles me botaram no balcão do hotel e mandaram os outros candidatos irem reclamar comigo sobre coisas aleatórias. Ai, gente. E para ver como é que eu ia me sair. Só que isso, nesse momento, eram mais ou menos 50 candidatos. Eles tinham dividido em 5 grupos. Só que nessa hora era um por um e era todo mundo sentado no auditório vendo você falar. E, para melhorar, eram todos os gerentes do hotel e o diretor do hotel parados vendo você. Meu Deus. Aí, depois de 4 horas de entrevista já, eu estava exausto. E aí chegou, em meu caso, foram vários casos difíceis. Foram 3 casos que eu queria me jogar da janela. Um dos casos era a mulher, por exemplo, ela fingia que era cega. Oh, boy. Eu tinha que falar tudo, fazer todo o processo do hotel em francês. O que aconteceu é que bateu um desespero muito grande e eu não lembrava nada, eu não lembrava nem o verbo to be em francês. Não sabia nada. É óbvio, né? E aí ficou um silêncio absurdo. E aí eu sabia que eu não ia passar para essa. Mas, bem, não passei. Mas fiz algumas entrevistas, várias entrevistas em grupo, na verdade, na França. Porque eu acho que não fiz nenhuma entrevista individual. Todas foram em grupo. Uhum. Até que chegou a empresa que eu estou trabalhando agora, que é a OTSA. É uma empresa que ela também trabalha com serviço ao cliente. Só que é um cliente, depende do tipo de cliente, mas a minha área é mais cliente VIP, né? Que chega no aeroporto Charles de Gaulle, que é o maior aeroporto da França. Que Eu fica não em posso Paris, só na cidade interromper. Sempre que falam Charles de Gaulle, tinha um menino que trabalhava comigo numa agência de intercâmbio, gente. E ele falava Charles de Gaulle. Você vai descer no aeroporto Charles de Gaulle. E eu ficava, mano. Esse manja. Esse Joga manja. Veio com de brasileiro Charles de Gaulle. Charles de Gaulle. Charles de Gaulle, muito com muitos brasileiros. Enfim. Mas então, é no Charles de Gaulle, que fica na cidade de Roissy, e que também não é em Paris, né? Fica na cidade de Roissy, que é mais ou menos 45 minutos de trem de Paris. Uhum. E aí eu trabalho no Charles de Gaulle nessa área de serviço ao cliente, mas o cliente VIP que chega ou sai. E treinando o pessoal. Então, eu tô lá desde o dia 1º de outubro, foi muito rápido a entrevista, eu cheguei lá, foi um processo bem divertido, eu cheguei até a cidade que eles fazem entrevista, tinha mais ou menos 10 pessoas na sala comigo, e aí, dinâmica, e teve a parte da entrevista que você tinha que se apresentar em inglês e depois em francês. E assim, porque eles queriam testar o nível de inglês das pessoas. E aí eu fui, conscientemente, eu sentei meio no meio. E aí o pessoal começou, e os franceses geralmente têm um nível de inglês um pouco mais baixo. Eles têm um sotaque muito forte, muito carregado. E aí o pessoal falando um inglês sofrível e depois um francês perfeito. Eu falei, cara, eu vou ter que mandar muito bem no inglês, porque o francês vai ser uma merda. E aí eu fui, taquei o inglês, aí o inglês foi melhor que os outros, aí o pessoal, nossa, não sei o que, inglês, né? E aí eu falei que trabalhei nos Estados Unidos, e aí depois a parte de francês, que foi sofrível algumas horas, mas consegui passar pela parte de inglês. Então, foi isso que acho que me fez ser contratado no final das contas. E aí eu fiz a entrevista numa quarta, na sexta eu já tinha um contrato pronto para assinar e já estava certo que ia começar na segunda-feira. Foi muito rápido, na verdade. Ai, que bom. E aí eu estou lá desde então. É bem legal, uma empresa para quem está chegando aqui na França, é uma empresa que contrata sempre, e você, quando tem mais idiomas, você tem mais oportunidades, porque eles têm, quando você fala 3 idiomas ou mais, eles têm outra vaga chamada GSO, que é um meio que um supervisor, uma pessoa que tem um pouco mais de importância, então também ganha melhor. Então quem está chegando na França agora, fala um francês intermediário, tem inglês, português, tem o espanhol ainda, ajuda bastante a trabalhar na OTESA, trabalhando no aeroporto com o cliente. É uma coisa bem legal. Depois você manda o link pra gente, a gente coloca no blog também, né? As pessoas conseguem, né, se tiver interesse, acessar e ver certinho. Sim, é uma empresa bem legal mesmo. O pessoal é um amor, eles são os amores das pessoas. E teve um dia que eu estava no trabalho e deu tudo errado. Assim, aqui na França, acho que no Brasil também tem, dependendo do aeroporto, quando você é brasileiro, viaja para fora, você pode só escanear o seu passaporte numa máquina, ao invés de ter que falar com um policial federal. Tem isso em São Paulo, tem isso no Rio também.
E aqui na Europa, quando você é de um país da União Europeia, você também pode passar por uma máquina automática chamada Paraf. E teve um dia que todas as Parafs quebraram ao mesmo tempo. As 5 máquinas quebraram, com clientes dentro da máquina, inclusive, porque aqui você escaneia, abre uma porta, você entra, tira a foto, a segunda porta abre. Quebrou com gente dentro da máquina. Que sonho. E toda a fila de União Europeia parou. Então, assim, ninguém saía, porque não tinha a fila de não europeus. Estava, sei lá, com umas 400 pessoas na fila, e a fila de europeus estava gigantesca e ninguém passava, porque estava com a máquina quebrada. E aí eu tinha que ligar para a empresa que fez toda essa organização do aeroporto, a dona do aeroporto. Eu liguei, e aí eu falei, gente, eu estou muito cansado. Eu cheguei aqui 5 horas da manhã, eu não sei falar francês fluente, vai ser inglês. E eu falei tudo em inglês. Mas geralmente meu dia se passa todo em francês mesmo. Esse dia eu falei, gente, não aguento mais, vai ser em inglês mesmo. Quem me entender, entendeu. Mas quando você fala no aeroporto, o pessoal consegue te ajudar bastante. Quando você tem. Se o seu francês falhar um pouco, a chance de ter alguém no aeroporto que fale inglês com você para te ajudar aumenta. E eu também conheço pessoas que falam português no aeroporto também, espanhol, então sempre dá para me comunicar. E o francês, que é a nossa língua padrão. E é isso, aí eu tenho minha casa até talvez semana que vem. Assim, acho que na parte de trabalho é mais isso mesmo, é sempre procurar com antecedência, mandar sua carta de motivação, não faz uma coisa muito padronizada, só muda o nome da empresa, realmente pesquisa um pouquinho da empresa, pesquisa um pouco mais do porquê que a empresa faz, para você poder mandar essa carta mais direcionada a eles. Eles gostam muito realmente de ler essa carta e fazer para ver se quem vai para a entrevista ou não. E se prepara que é sempre em grupo, então relaxe, vai. Se você quer fazer uma coisa mais, por exemplo, padaria, ou então área de restaurante, área de hotel, você pode também só imprimir imprimir seus currículos e entregar na recepção. Eles também aceitam isso. Lembrando só que também, por favor, já peguem seu número de francês aqui, porque eles fazem tudo por telefone, eles quase nunca mandam e-mail, sempre por telefone. Muito bom. Interessante. É bem legal, é muito diferente do Brasil, porque eu fico, gente, por quê? Tipo, tem 3 ligações perdidas, por que vocês só não mandaram e-mail, gente? Não, então. Sozinha falando no telefone, eles amam isso. Então vale a pena pensar nisso também. E assim, acho que no trabalho, que o trabalho é mais ou menos isso. Na questão de moradia, que eu tinha falado no outro podcast, né, que eu morei, que você pode tanto alugar você mesmo um apartamento, ou você pode morar com brasileiros que tem apartamentos aqui na França, você meio que divide com eles. Até bem fora do podcast, né, pessoalmente para Fernanda, como é que foi a minha experiência morando com brasileiros. O que eu quero falar é, a experiência que eu tive não necessariamente vai ser o que vocês vão ter, mas é só para vocês terem uma noção mais ou menos, porque é uma coisa que infelizmente não foi só comigo que aconteceu, é uma coisa que acontece com uma certa frequência, então você tem que tomar um cuidado quando você for escolher um lugar para morar. Quando cheguei aqui, eu não tinha achado nada do Brasil ainda, então eu tive que começar a procurar assim que eu cheguei em Paris. E eu fiquei no albergue, que acabou sendo muito caro, era mais ou menos 20 euros a noite do albergue, e parece que não é muito, mas no final do mês faz uma diferença. Na verdade, você está pagando 20 euros para dividir quarto com 8 cabeças. Então, assim, tava caro, começou a bater o desespero, e aí eu falei com o cara da recepção do hotel, ele falou, olha, você tem vários grupos de brasileiros, latinos, que estão procurando apartamento em Paris, então acho legal você achar no Facebook um grupo de brasileiros, né, e botar lá que você chegou aqui, você está legal, está com visto, e está querendo dividir apartamento e ver o que você acha. Eu cheguei um dia, taquei lá, comigo inclusive, taquei lá, gente, sou brasileiro, cheguei aqui da França agora, procuro um apartamento, e um cara se pronunciou e falou, olha, eu tenho uma vaga que essa vaga vai estar livre a partir de amanhã, se você quiser, você vem hoje aqui no domingo, conhece o apartamento, você vê se fica ou não. E aí eu fui lá, ele fez um churrasco para mim, inclusive. Churrasco, gente. Comprou uma carne lá e assou a carne. E aí cheguei lá e conheci o apartamento. E o que acontece? A área onde o apartamento estava localizado era até bem boa. Comparado com a área de outros brasileiros que eu conhecia, era bem boa mesmo. Era uma cidadezinha chamada Fontenay-sous-Bois, que é bem perto de Paris também.
E a ruazinha era bem bonita, as casinhas todas de pedra, era bem legal. Só que eu conheci apartamento, conheci o pessoal, e só conheci muito rápido, porque era uma visita rápida, comi lá a carne que ele fez, a picanha que ele fez na grelha dele, e ele falou assim, então, só que eu preciso que você fale agora se você quer ou não. A picanha, então, foi o decisivo. E aí eu tava tão desesperado, ele foi tão simpático, eu tava tão desesperado por um lugar pra ficar, que eu não dava mais pra ficar pagando. Eu paguei uma semana de albergue, não dava pra ficar pagando albergue pra dividir quarto, que eu falei, tá, eu quero. E eu fui morar lá. E aí eu percebi como é que, assim, a dinâmica neste apartamento era. Porque acontece, primeiro que era mais barato que eu pago agora, eram 350 euros que eu pagava, mais 350 de calção. E aí a gente tinha que fazer faxina na casa todo dia da semana. Cada um fazia um dia. O que pra mim não tem problema, porque eu acho que até deixar o apartamento limpo é uma coisa legal. Só que o dono do apartamento mesmo, o brasileiro que alugava do outro cara, não fazia. Então ele meio que a gente fazia a faxina pra ele e ele não fazia. Ele falava o tempo todo, não, porque o apartamento é meu, vocês estão morando aqui porque eu quero, porque eu deixei. Bem escroto, né? Exatamente. Outra coisa, todos eles estavam legais. Todos eles ilegais. Eu era a única pessoa que estava legalmente na França. Então, era meio complicado essa questão de estar num apartamento onde todos são legais, onde todos usavam drogas lá, fumavam maconha, haxixe o dia inteiro. Você não tinha comentado disso. Exatamente, tinha. Maconha e haxixe o dia inteiro. E aí, eles também... que acontece, quando você está no apartamento de alguém, quando você aluga seu próprio apartamento, você vai lá e quando você tem que abrir conta no banco, você mostra seu comprovante de residência. Como eu não tinha nenhum contrato com ele, porque tinha isso ainda, como ele estava ilegal na França, ele não tinha uma conta de banco na França. Então, ele pagava, o dono do apartamento mesmo, o dono, sabia que ele estava ilegal, então ele alugava para esse cara no dinheiro. Então eu tinha que sacar dinheiro e dar para ele em espécie, porque ele não tinha conta no banco, porque estava legal aqui. Então tipo, não tinha nem comprovante que eu estava pagando para ele. Era tudo muito louco, surreal. E eu não tinha nem comprovante que eu estava alugando, ou seja, para abrir conta no banco, por exemplo, era absurdo. Ele tinha que fazer uma carta explicando que ele estava me abrigando, ele tinha que mandar uma cópia do documento dele provando que ele era ele. Nossa. Então, o banco abriu conta no banco com a carta dele, com a cópia do documento dele, o gerente olhou pra minha cara, tacou o número dele no sistema e falou: esse documento que você apresentou é falso, isso é crime. Foi uma situação bem chata. Mas, pera, a pessoa do banco falou pra você que era falsa? Isso, porque aparentemente uma coisa muito comum aqui na França é que os brasileiros fazem, eles pegam e falsificam carteira de nacionalidade portuguesa. Eles pagam para pegar um número aleatório, fazer uma carteira idêntica a uma carteira real de Portugal, só que com um número frio, né? Um número que é repetido várias vezes. Então, quando você vai abrir uma conta no banco, o cara checa seus documentos. E aparentemente já tá ciente que tem esse esquema de brasileiros. Então ele pegou, como eu levei uma cópia certinha do documento do cara, frente e verso, ele pegou o número do documento do cara, tacou no sistema e virou para mim e falou: esse documento é falso. Exato. E assim, eu falei pra ele, não é culpa minha, e o meu documento é verdadeiro, meu passaporte tá aqui, meu visto tá aqui. Então, assim, o que o meu hébergeur, né, o que a pessoa que tá me abrigando faz com o documento dela é fora do meu alcance. Assim, não tem nada a ver com você, né? Então foi uma situação chata, e o cara não chamou a polícia, mas ele poderia ter chamado a polícia, então assim, tomar cuidado com isso também. Então era uma coisa muito aleatória. Então, pra piorar tudo, antes da derrocada final, eu estava em casa e um belo dia eu comecei a me coçar. E assim, a mulher do cara, a namorada do cara, se mudou pra lá pro apartamento e levou um gato. Eu gosto de gato, mas eu não gosto de gato o tempo todo porque eu tenho alergia ao pelo de gato. E ela levou o gato e o cara foi pro cara assim ainda: olha, eu tenho alergia a gato. Aí ele falou: o problema é seu, o apartamento é meu. Ai, que maravilhoso. Exatamente. Então eu já comecei a ficar meio cabelo. Ele levou o gato, e o gato foi pra lá, e um belo dia eu comecei a me coçar, eu achei que era o gato. Tava fazendo coçar. Sim, começou a coçar muito, uma coisa ali muito absurda, e eu falei, gente, eu vou então pro médico, vou usar meu seguro de saúde, vou ao médico ver o que é isso, se é alergia, se tem uma coisa que eu posso tomar. E o médico virou pra minha cara, olhou nos meus olhos e falou, então, isso aí é bed bugs. Nossa. Percevejo, né?
um percevejo maldito que habita a cama das pessoas, que ele morde você à noite e chupa o seu sangue. Então, é um vampiro em forma um vampiro de inseto, né? Que é impossível de matar, porque o bicho é minúsculo. E ele habita nas camas e, assim, quando você tem uma infestação, você não tem uma picada, você tem, sei lá, 30 picadas, 20 picadas. Quando você tem um bicho desse, a única maneira de acabar com ele ou é fazendo uma detetização ou trocando o seu colchão. Jogando o colchão fora, comprando outro. Tacando fogo no colchão. Tacando fogo no apartamento. E aí, tinha que fazer. Eu falei, gente, eu não vou pagar. Eu resolvi que ia sair já. Eu falei, não vou pagar outro colchão para esses caras. Eu vou falar que eu vou sair e eu vou sair. Eu já tava pensando em sair já. E aí, ou então pagar a porcaria da dedetização. Até que um dia que eu estava lavando a minha louça calmamente na cozinha, eles estavam todos sentados na sala, e viraram e falaram assim: então, esse negócio aí do Bolsonaro falar que vai matar viado, acho que tá certo mesmo, tem que matar. E aí começou a conversar na sala. Nossa, gente. Pessoas e mulheres inferiores e coisas do tipo. Ai, se eu tivesse esse apartamento. Eu virei pra gente. Todos. Nossa Senhora. Segurei muito, falei, cara, o que será que eu falo? Será que eu não falo coisa? Será que eu pioro o clima que já tá ruim? Será que eu faço aqui? E aí eu falei, gente, acho que meus princípios são um pouco melhores do que isso. E eu virei tá na e falei, porta cara, que se foda, né? gente, queria falar que está nevando nesse momento. Me fudi, mas tudo bem. E aí eu virei e falei, gente, é absurdo, mas tá nevando muito. E aí virei novembro. E aí virei e falei, cara, isso é absurdo, não sei o que, não sei o que. Aí ele falou, virou pra mim e falou assim, não, mas você é viado? Eu falei, cara, eu sou gay sim. Ele falou, então você tem até o final do mês pra sair do apartamento. Nossa, gente. Nesse momento, ninguém mais falou comigo, eles não viravam, não falavam uma palavra pra mim, nada, zero. E eles também, o cara que dividia quarto comigo, não entrava mais no quarto. Ele só entrava no quarto porque eu não estava lá. Ou seja, ele dormia na sala, no sofá, para não ter que dividir quarto comigo. E foi uma situação muito chata. E eu comecei a conversar com outras pessoas também. Assim, claro que essa coisa particular da homofobia é uma coisa particular dessas pessoas. Eu comecei a perguntar para outras pessoas que moravam com brasileiros como é que era, se a situação era assim mesmo também. Eu tive casos que o pessoal falou, não, gente, eu me dou muito bem, só que tive muitos casos também de pessoas que falaram, eu me sinto meio que explorado, porque é uma cultura muito dessa de, tipo, você pega pessoas, geralmente que estão ilegais aqui, e você submete elas a essa convivência difícil, diz, não, eu sou dono do apartamento, você está aqui por um dia, a favor, e quando a pessoa está aqui legal, ela não tem muita moeda de troca, porque ela vai fazer o quê? Por exemplo, ela vai... Não tem o que fazer. Então. Outro exemplo. Assim, o cara não gostava de mim é porque o cara vinha com umas ideias malucas. Eu falava, não. Aí ele reclamava e falou, cara, quer chamar a polícia? Eu posso chamar a polícia, porque eu tô legal aqui. Você pode chamar a polícia? Ai, Lu, sinceramente, depois desse fato, eu saí, eu bem ligava e chamava a polícia. Eu falava, olha aqui, gente. Nossa, sério, a polícia é muito bonzinho. Eu chamaria super a polícia. Um dos caras que morava no apartamento, ele era muito legal mesmo. Então eu falei, cara, se eu chamar a polícia, eu vou acabar ferrando ele sem necessidade. Foda-se, desculpa. Essa minha opinião sobre o ambiente, sobre essas pessoas, foda-se. Assim, eles eram os babacas, mas esse cara é muito legal. Assim, eu cheguei pra ele e falei, você foi o único motivo que eu não chamei a polícia, só pra você saber, porque eu podia ter chamado. Ele chegou pra mim e falou assim depois, o cara, o dono do apartamento. Não, porque sabe uma coisa? Eu não vou te pagar o seu calção de volta, não. E aí eu falei, olha, sem problema, eu chamo a polícia e te resolve com essa polícia. Eu também tinha, assim, tinha uma reserva, eu podia sair para pagar um pouco mais em algum outro lugar se eu precisasse. Mas pessoas que são mais desesperadas, não tem. Então, assim, quando for ficar em algum lugar sem contrato de aluguel, lugar que for achar no Facebook, uma coisa que for mais boca a boca, pesquisa direito, pesquisa a área, pesquisa a pessoa, vê como é que é ela antes, porque infelizmente tem muito caso desse de gente tirando vantagem de outras pessoas em situação mais complicada. Então, realmente, se for optar para essa opção mais barata, de ficar com o brasileiro, pagando 390 ao invés de 400, 600 euros, só dá uma checada primeiro, pergunta para as pessoas que moravam lá antes. Uma coisa que eu tinha que ter feito é perguntar para a pessoa que estava saindo da minha vaga por que ela saiu. Porque eu não fiz isso. Porque, acho que isso é bem importante mesmo. Ele teria falado também, mas bem, ele não falou, e quando a pessoa que entrou na minha vaga foi entrar, eu puxei ele no último dia e falei, olha, isso, assim, o que eu não gostei foi isso, inclusive esse cara que entrou na minha vaga, ele
tá com o mesmo visto que eu. E eu falei, olha, a situação é assim, 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 essa é a cabeça do pessoal aqui, eu acho que deveria pensar melhor se você vai ficar aqui durante muito tempo mesmo, ou se vai ficar só um mês. E aí eu continuei em contato com esse cara que entrou na minha vaga, e ele me falou ontem que ele vai sair também do apartamento agora, depois de 2 semanas já quer sair no final do mês. Então é uma coisa que vale a pena também vocês pesquisarem. Viu um apartamento numa área fora de Paris, antes de fechar o aluguel, vai naquela área à noite também. Pesquisa como é que é a situação à noite, porque aqui no banlieue, que é a área de fora de Paris, muda muito do dia para a noite. Então, assim, nesse lugar que eu morava, é um lugar muito maravilhoso, as coisas são maravilhosas, mas tinha um cara vendendo maconha, tipo, nada comparado ao Brasil, com traficante de droga armado, com um fuzil, mas tinha o pessoal traficando droga na esquina. Então, assim, sempre pesquisa, né? Bem realmente o que você está fazendo e antes de fechar uma coisa básica, tá? É legal pesquisar bastante. Mesmo no desespero de eu preciso parar de pagar albergue, preciso arranjar um apartamento, olha direito o que vale a pena. E no meu caso, para mim, ficou valendo mais a pena fechar o Airbnb e pagar. Eu moro numa família francesa agora maravilhosa, porque a filha dela se mudou para a Austrália, o filho dela mora no centro de Paris, então ela queria alguém para substituir essa sensação de vazio. E aí eu entrei. Assim, ela fica alugando o quarto para pessoas jovens da minha idade, de fora da França, que ela faz meio parte da família. Então, assim, é um amor o dia inteiro. Ela fala o francês para me ajudar. Assim, ela está tentando achar amigos para eu fazer mais programas em Paris, que ela fala que eu estou muito em casa. Então, para arranjar amigos para poder sair, ela é um amor de pessoa. Então, fiquei muito mais feliz. Que bom, foi tipo do 8 pro 800, né? Aí ela falou, eu falei um pouco francês com ela, falou, mas você fala francês muito bem. Eu falei, não, foi isso que você acha. Não. A partir de hoje eu falo só em francês com você. E ela fala em francês o dia inteiro comigo, ela me ajuda em francês. A gente saiu outro dia, ela quis assistir um filme. E ela falou, não, vai comigo assistir filme. Eu fui ela e o namorado dela assistir filme. Mas, assim, que legal. Então, ela falou, eu quero que você realmente sinta parte da família. E agora ela viajou para a Austrália para visitar a filha dela, e ela me manda mensagem no WhatsApp todo dia, mas está tudo bem mesmo? Mas preciso que mandar alguém para limpar o apartamento. Eu falei, não, mas está tudo ótimo, Chantal. Ela, não, mas vou mandar minha namorada passar aí para limpar o apartamento, porque eu tô sozinho na casa, né? Ela falou, vou mandar ele passar aí para fazer limpeza para você. Não limpa nada desde que ele limpa. Então, assim, é um amor de pessoa e foi uma guinada muito grande, eu pago muito mais que eu pagava antes, pago 300 euros a mais, mas para mim vale muito mais a pena essa paz de espírito de ficar num lugar que realmente eu me sinto muito bem do que pagar menos num lugar que eu me sentia um escravo, que tem que limpar o apartamento para ele e tudo era dele, nada era nosso, não era um convívio. Então, dá uma pesquisada melhor para ver o que vale a pena para você mesmo antes de fechar com alguém que você vê no Facebook. Assim, o Facebook não é uma plataforma muito segura para poder fechar aluguel, como eu percebi. Eu acho que nada paga, né? Tipo, essa paz de espírito que você tem, tipo, que as pessoas são legais, as pessoas te aceitam e tal. Acho que não tem preço, né? Assim. E assim, não faria nem sentido. A França é um país que é tão aberto, com a mentalidade tão aberta, e o pessoal na rua tão aberto, eu me mudar para um apartamento com uma cabeção fechada tão absurda, sabe? E eu me sentia preso. E teve uma vez que eu cheguei do trabalho, comecei a trabalhar às 5 horas da manhã, saí 3 horas da tarde. Aí cheguei em casa, e eu cheguei em casa e falei, gente, eu não tenho vontade alguma de ficar nesse apartamento. Eu estava exausto, mas eu preferi ir para o centro de Paris, fazer nada, andar pela rua, para não ter que ficar olhando para a cara dos outros. E aí eu me mudei e realmente não me arrependo de nada. Ai, que bom. E só mudando de assunto agora, você falou bastante da moradia, dessas experiências com brasileiros, não só brasileiros, né? Mas eu acho que isso, você é legal, tem em todo lugar essa exploração. Mas você pode falar um pouquinho, porque existem 2 tipos de contratos de trabalho, né? Você pode falar um pouco a diferença desses dois tipos de contrato pra gente? Na verdade tem 3, mas o terceiro, geralmente as empresas não querem dar pra gente. Então eu vou falar dele rapidinho, que é o interim, que é o contrato intermitente. Quando você faz um contrato com a empresa, só que eles só te chamam quando precisam. Sei lá, eu faço contrato de promotor de evento. E aí eles te ligam, olha, tem evento amanhã, vem aqui fazer hoje. Existe esse trabalho, esse contrato, mas geralmente não dão pra gente, porque como nós temos um tempo máximo para ficar na França, e geralmente a gente tem que comer, né, para poder ter salário para pagar as coisas, a gente não fica muito aberto para quando eu precisar, eu vou trabalhar. Então esse interim
contrato não é muito comum para a gente, para esse tipo de visto nosso. O que é comum mesmo são os 2 contratos básicos, que é o CDD e o CDI. O CDD é o contrato de duração determinada. E o CDI é o contrato de duração indeterminada. O que isso quer dizer? O CDI é aquele contrato normal que você pega sem uma data para terminar o contrato. É um contrato de empresa normal, como fosse uma carteira assinada. Você vai, chega, pega o contrato de agora até quando você quiser. Lembrando que, como nosso visto tem uma validade máxima de 1 ano, muitas empresas não querem dar o CDI para a gente. Tá? Então, geralmente, a gente contrata mais com CDD. E o que é o CDD? É um contrato de duração fixa. Você vai trabalhar de agora até o dia, sei lá, 6 de junho. Depois que acabar esse 6 de junho, acabou esse contrato, você vai embora, ou se a empresa quiser, você é estendido. É um contrato de duração determinada. O que acontece? A diferença. Se você tem um CDI, você pode sair do seu trabalho a hora que você quiser. Se amanhã eu estou descontente com o meu trabalho, eu saio. O CDD... É tipo um full time pra gente, né? É normal, tipo, você tá no trabalho, que é o nosso padrão, né? Quero sair, peço demissão. Ponto, acabou. O CDD não funciona assim. Você tem o seu período de d'essai, que ele chama, que é o período de aprendizado, né? O período de experiência. Depois desse seu período de experiência, que é a empresa que vai botar quanto tempo que depois desse período de experiência, você não pode quebrar o seu contrato do CDD. Você não pode quebrar o contrato do CDD. Você tem que terminar o seu contrato. A única maneira de quebrar o contrato é tem 2 maneiras só. Que a lei francesa permite. Se o seu contratante, né, a empresa que te contratou, cometer um erro grave, e aí eles não falam o que esse erro grave é, mas bem, acho que se for uma coisa muito absurda que a empresa fizer com você, você pode quebrar esse contrato, ou se alguma outra empresa te der um contrato CDI. Certo. Então, a menos que você tenha uma outra empresa te dando um CDI, você não pode quebrar o contrato CDD. Se você quebrar esse contrato CDD, se não apareceu mais, você desapareceu, você fez alguma coisa que não pode, a empresa pode processar e ganhar muito dinheiro em cima de você, porque ela vai dizer para a justiça francesa que ela já fez todo um pensamento no seu trabalho, ela moveu recursos para pagar você, ela moveu recursos da empresa para poder te ter lá, e você quebrou o contrato fora do período de experiência. Eu estou com CDD agora, porque, como eu falei, as empresas não querem muito dar o CDI para a gente com o nosso tipo de visto. Estou com CDD, mas a empresa queria me falou, olha, quando chegar julho, era de outubro até julho, quando chegar julho, se quiser estender, a gente estende você até o final do visto. Mas o meu problema é que, para mim, o aeroporto Charles de Gaulle fica um pouco longe demais. Para vocês terem uma noção, nesse apartamento que eu morava, no Fontenay-sous-Bois, eu tinha que pegar um ônibus até a estação de metrô. Depois do metrô, eu andava mais 4 estações, pegava o trem A, andava mais 3 estações, pegava o trem B, andava 9 estações até o trabalho. Esse trajeto todo demorava mais ou menos 1h30 para chegar no trabalho. Então, ficava muito complicado. Um rolezinho, né? Voltar para casa era o pior. Voltar para casa era assim, sair meia-noite e chegar 1h30 da manhã, era quebrar. Realmente não gostava. Foda, né? E eu mudei para Basile-Sec, bem mais perto de tudo que o apartamento. Eu pego o RRE, né, o trem E, e troco para o trem B, mais ou menos 40 minutos agora, ao invés de 1h30 para chegar, mas ainda é muito complicado quando tem que chegar lá muito cedo. Então, eu resolvi sair dessa empresa agora para ir para outra. Mas, assim, é sempre legal essa coisa do CDD que ninguém te explica até você ler o seu contrato de trabalho e ver o que está lá. Gente, você fala CDD, CDI, sei não sei o quê. Parece que você tá falando o nome das coisas que tem aqui no Brasil de banco, tipo CDI, Certificado de Depósito Interbancário. Você tá falando eu também tipo, fiquei, gente, que comédia. Esse investimento rende quantos por cento do CDI? Exatamente. Eu li a primeira vez, eu falei com o meu contrato, eu falei, gente, o que é isso? O que é um CDD? O que é CDI? É negócio de banco? Não, gente, é contrato mesmo. Mas assim, é uma coisa que é muito diferente do Brasil, porque eu falei, gente, mas se eu quiser amanhã, tiver o dia no meu trabalho, eu quiser sair, gente, não quero mais, eu quero pedir demissão, não quero seguro, desemprego, quero nada, só quero sair. Você não pode sair. Então, essa é uma coisa que me deixou bem chocado, porque pra gente no Brasil, a justiça meio que
protege a parte mais fraca da negociação, que é o empregado ao invés de empregador. E aqui, na França, meio que eles fizeram o oposto. A cultura, gente. Exatamente, assim, eles têm muitos direitos que nós não temos na França, no Brasil, né? A cultura da greve, então, é muito forte neles aqui. Se não tá gostando do trabalho, faz greve. Então, assim, eles estão muito conscientes do seu tipo de trabalho aqui, mas essa questão do contrato, eu achei muito o oposto que a gente faz no Brasil. Mas bem, é bem... certo também, né? Assim, eu só acho que se você não vai ter... A empresa, de fato, não tem nenhum custo a mais, porque eu saí antes do meu contrato terminar. Não tem nenhum custo realmente a mais, só contratar outra pessoa. Mas é o que eles fazem para poder diminuir também a rotatividade das empresas. Porque se você vai saindo, eles se botam com CDI e você está meio que preso, a menos que outra empresa queira te dar um CDI, né? Então, assim, é um pouco mais complexo. Mas é importante pensar nisso. Mas se você está feliz com o seu trabalho, você vai amar terminar o seu CDD. E eles gostam muito de estender aqui também, então... É só trabalhar aquela coisa, é meio que só trabalhar direitinho também, né? Exatamente, assim, o trabalho, aqui na França eles trabalham muito, é cansativo sempre, mas nada que a gente não está acostumado com o Brasil, e eles amam o brasileiro trabalhando, porque é o que eu sempre falo, a nossa capacidade de arranjar soluções para problemas que parecem complexos, mas a gente consegue arranjar uma solução do saco, assim, é maravilhoso. A gente tem uma capacidade de pensar muito boa, analítica, muito boa de situações. Então, tem coisas que eles param no trabalho e falam, mas, gente, como é que a gente vai resolver isso? Parece tão complexo para eles, mas para a gente brasileiro, tem outra brasileira trabalhando comigo, é tão mais fácil. Não, mas é porque... outro dia, por exemplo, mas é porque como é que vai fazer? Essa fila está complexa, não sei o que, os clientes estão insatisfeitos, está quebrando a máquina. Gente, se mexe aquela unifila ali, troca para aquela unifila ali, bota uma pessoa ali e fecha aquele caminho ali, acabou o problema. Eles, não, mas tem que pedir autorização. Cara, só faz, vê se dá certo. Pra gente é mais simples, né? Isso, o brasileiro só vai e faz. E assim, a gente está tão acostumado de ter tudo tão difícil, eu acho, que a gente tem uma capacidade mais fácil de entender como pode dar certo. E aí, bem, a gente faz bastante. Então, assim, acho que é uma coisa bem legal da França. Sim. Então, acho que é isso, né, gente? Se tiverem perguntas, a gente pode fazer um podcast novo com as perguntas, sei lá, com o quê? Facts, né? Perguntas frequentes. E aí o Luan, eu acho que o Luan, assim, ele falou bastante, então acho que ele gostou, né? Pelo que parece. Então, acho que a gente pode trazer ele de volta em algum momento e aí ele pode falar mais também das perguntas específicas. Sim. Exatamente. Muitíssimo obrigada pela participação. Obrigada de novo. Obrigada por ter ouvido a gente até aqui e continuar com a gente. Quem continua? Como sempre. Fer, você fala ou eu falo dessa vez? Que a pergunta, coitada. Não esquecer de seguir a gente no Instagram, @DreamMatesBrasil. Temos o blog, dreammatesbrasil.com. Tem o Facebook. Estamos aí para vocês, gente. Se vocês têm sugestão do que vocês querem ver, sugestão de conteúdo, alguma curiosidade. Isso. Estamos sempre abertos. Obrigada, Luan. Obrigada a todos. Gente, obrigada a vocês. Volta de novo, Luan. E muita boa sorte aí na França. Obrigado, gente. Au revoir. Boa sorte. Beijo, gente. Au revoir, bisous. Au revoir. Até lá.